Olá, pessoal. Bom, a nossa questão de hoje é a questão 143 do Enem 2021, aí o caderno azul. Então, dando continuidade aí às nossas resoluções de questões, vamos lá. Vocês já fizeram? Já viram os conteúdos, aquilo que a gente precisa para resolver essa questão? Então, vamos discutir um pouco ela, vamos ver o que a gente precisa saber de importante para resolver esse tipo de questão. Então, quando a gente analisa essa questão, vamos primeiro ler, depois a gente fala um pouquinho sobre ela. Então, olha lá, o gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. Informação irrelevante, vamos pensar assim, para os cálculos, né, mas importante para saber, que é a questão do que aconteceu nesses reservatórios. Daí ele coloca, o que mais importa aqui para a gente é a análise gráfica. Então, quando a gente pensa nessa questão gráfica, a gente está trabalhando uma parte aqui de estatística, que é a análise de gráfico, a gente conseguir entender um pouco essa questão gráfica, como funciona, o que representa isso, por conta da importância disso para a resolução da situação que a gente tem. Então, pensando nisso daqui, ele coloca lá, né, a capacidade em bilhões de litros. Então, vamos usar o número normal aqui sem problema. Aqui a gente tem, ó, o reservatório 1 com 105 bilhões de litros de água, o reservatório 2 com 100 bilhões, o reservatório 3 com 20, o reservatório 4 com 80, o reservatório 5 com 40. Então, isso é a capacidade total de cada reservatório. Daí ele coloca aqui no eixo Y o nível de ocupação, ou seja, qual a porcentagem que tem de água em cada um desses reservatórios. Então a gente pode perceber que o reservatório 1, e aqui embaixo está o tipo de reservatório, o reservatório 1 está exatamente com 20% da sua capacidade. O reservatório 2 com 30% e assim por diante. Daí ele fala assim, nessa data, o reservatório com maior volume de água. Quando ele fala maior volume de água, ele não está querendo saber a quantidade em porcentagem, o que representa a porcentagem da capacidade, e sim aquele que possui a maior quantidade de água. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o correspondente de cada um. Então, além dessa parte estatística, aqui a gente vai estar trabalhando também a ideia de porcentagem. A gente tem que trabalhar a associação da porcentagem em relação ao total. Ah, mas como que eu calculo uma porcentagem? Então, se a gente for pensar na ideia de porcentagem, vou colocar aqui uma observação aqui só para a gente relembrar isso. Se eu falo, por exemplo, que eu tenho 20%, isso nada mais é do que 20 por 100, ou seja, 20 partes de 100. Daí a ideia da porcentagem, cada um calcula de uma forma, cada um costuma fazer, às vezes já tem algum esquema que utiliza. Então eu posso fazer regra de 3. Então na primeira situação que eu usei os 20%, eu poderia falar assim: 100% do reservatório tem 105 bilhões de água. 20% do reservatório tem X. Vou multiplicar os meios e os extremos, a gente consegue determinar o volume do reservatório. Então, isso é uma das possibilidades que a gente tem, utilizando a questão da regra de 3. Outra possibilidade, e se a gente lembrar disso, que é sempre muito mais prático, mais rápido, é a gente pensar na porcentagem na sua forma unitária. Então, quando eu falo 20 por 100, eu posso falar que eu tenho 0,20, que é o que o 0,20? 0,20 é a taxa unitária, é também a porcentagem, só que em relação a 1, relação ao total. E fica mais fácil da gente estipular o valor trabalhando dessa forma. Mas é o que eu falei, independe, cada um trabalha da maneira que achar mais prático, tá? Então, basicamente, esse exercício é estatística e porcentagem. Então, vamos montar aqui aquilo que a gente tem. O reservatório 1, o que ele falou do reservatório 1? Que ele quer que ele está com volume de 20% de 105 bilhões. Tá lá. Então, aqui a gente precisa descobrir a capacidade desse reservatório, 20% de 105. É o que eu falei, eu costumo trabalhar com a ideia de taxa unitária, então eu posso falar que eu tenho 0,20 vezes 105. Se a gente faz a conta dessa maneira, a gente já chega no valor final. Então, 0,20 vezes 105, a gente pode fazer aí no canto aí, a gente vai ver que chega num total de 21 bilhões de litros de água. Essa é a capacidade do reservatório 1. Se a gente for pegar o reservatório 2, o que a gente tem no reservatório 2? No reservatório 2, a gente pode perceber aqui ó, no gráfico que eu estou com 30%, porque está aqui na reta do 30, de 100.
Então, 30% de 100 bilhões de litros d'água. No caso, os 30%, né, é até mais fácil, por conta de ser 100. Então, 0,30 vezes 100 significa que nós estamos com 30 bilhões de águas no reservatório 2. Vamos para o reservatório 3. O reservatório 3, olha, está exatamente com 50%. Mas 50% de quanto? Porque 50% é aquela porcentagem que a gente tem. Então, ele está com 50% de 20 bilhões de litros. Ou seja, esse é o menor reservatório que tem. Ele é o que mais tem água, mas é o menor. Então, se eu calcular 50%, e que no caso 50% é a metade, nós vamos ter 10 bilhões de litros d'água. Depois, o reservatório 4. O reservatório 4 mostra para a gente que está com uma capacidade de 40% de um total de 80 bilhões de litros d'água. Então vamos lá, 40% de 80 bilhões de litros d'água, que eu tenho 0,40 vezes 80, que a gente chega no valor de 32 bilhões de litros d'água. E por fim, o reservatório 5, que está com a maior capacidade em questão de porcentagem, ele está exatamente com 60%, só que 60% de 40 bilhões. Então o reservatório ele não é tão grande. Então 60% de 40 bilhões, que nós vamos ter 0,60 vezes 40. O resultado disso, 0,6 vezes 4, nós vamos ter 24 bilhões de litros d'água. Lembrando do que foi perguntado, nesta data, o maior volume de água. O maior volume de água está onde? Está aqui, ó, com 32 milhões de litros d'água. E esse 32 milhões de litros d'água representa o reservatório 4, ou seja, a alternativa D. Tá lá. Então percebam que também é um exercício que depende aí dessa questão da porcentagem, e aqui não tem como, a gente vai ter que fazer todos os reservatórios, tem que pensar um por um aí para poder desenvolver isso, certo? Então é isso, pessoal, um abraço, até mais.